Vamos lá, muito bem, gente. Hoje nós estamos dando continuidade na série As Fonéticas da Fé. Quem é que estava aqui na semana passada? Se você estava aqui na semana passada, tenho certeza que você já tem sido edificado acerca da nossa necessidade de aprendermos a falar de acordo com aquilo que Deus diz, amém? De acordo com aquilo que a palavra diz, e da importância da nossa confissão alinhada com a palavra, e a diferença que isso faz na vida que vivemos pela fé aqui nessa terra. Hoje nós estamos dando continuidade nessa série, e eu oro que nessa noite eu e você seremos edificados e sairemos daqui falando de uma forma ainda mais alinhada com o que a palavra diz a nosso respeito, amém? Afinal de contas, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se o estilo de vida de alguém que crê em Cristo Jesus é um estilo de vida pela fé, então a nossa fala também deve ser uma fala pela fé, amém? Glória a Deus. Então a fé, ela não é apenas um elemento soteriológico, e eu sempre falo isso e gosto de recordar. A fé, ela não existe apenas para nos salvar. Deus não nos deu apenas a capacidade de crer nele para que sejamos salvos. Ela não tem apenas um papel soteriológico, mas além disso, a fé nos impele a cada dia vivermos uma vida à expectativa de Deus aqui nessa terra. E se a nossa vida é pela fé, todas as nossas decisões e todas as nossas ações, inclusive aquilo que sai da nossa boca, também deve estar alinhado com aquilo que dizemos crer. Amém? Afinal, a vida, ela nos pede um posicionamento a todo momento. Todos os dias nós somos colocados diante de situações que nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas, e o modo pelo qual agimos ou reagimos aos episódios da vida determina a forma ou a história que nós escreveremos aqui nessa terra. Então, é por isso que neste ano nós estamos, como Igreja United, dedicando as 12 séries desse ano de 2024 para relembrar a essência da nossa igreja, que na verdade é a essência da vida cristã, que é viver pela fé. Então estamos dedicando esse tempo para que a cada mês a gente toque em um aspecto, em uma área da nossa vida que deve ser pela fé, para que a gente saiba aplicar a fé que dizemos ter nos mais diversos aspectos e situações da nossa vida. E a fala é algo de suma importância. Por isso hoje eu quero falar com você sobre o poder de confessar corretamente. Durante esse mês, falando sobre as fonéticas da fé, nós temos mencionado vários exemplos bíblicos que nos denotam a importância de confessarmos e de falarmos alinhado com aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então eu quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 3. Gênesis 1, 3. Eu vou fazer uma breve exposição temática aqui para você nessa noite, com base em uma história que em breve entraremos, mas eu quero construir um fundamento acerca do porquê, ou acerca da importância da confissão para Deus, amém? Gênesis no capítulo 1, versículo de número 3. Você chegou lá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos que durante a exposição das Escrituras, nós sejamos capturados pelo Seu Espírito, que nos conduz à revelação da palavra. Oramos, Pai, que essa palavra ela seja rema para nós hoje, a palavra revelada para nós hoje. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que enquanto esse texto bíblico é exposto, que ele de fato desça como uma revelação ao nosso coração. Não queremos apenas estarmos munidos de conhecimento, mas cheios da revelação da Sua palavra. Porque a revelação nos nossos corações é o que faz com que de fato nós venhamos então a colocar em prática aquilo que dizemos crer. Eu oro em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ajude, nos lembrando de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos conduzindo em toda a verdade. Eu repreendo toda distração, eu repreendo todo plano de Satanás contra a vida de qualquer pessoa aqui nesse lugar, contra a vida de cada pessoa aqui nesse lugar. Eu cancelo agora em nome de Jesus os planos de Satanás para roubar as sementes que serão lançadas aqui nessa noite. Satanás, você chegou tarde. Cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite, cada uma
das minhas irmãs, cada um dos meus irmãos, todos nós sairemos daqui com a porção que o Senhor tem a nos entregar nessa noite. Nós somos chamados para desfazer as suas obras, Satanás, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não pode nos parar. Te agradecemos por essas verdades em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Gênesis 1:3, quem chegou lá diz amém. Aqui a Bíblia diz, dentro dessa narrativa da criação, que disse Deus: haja luz e houve luz. Então vamos lá. Disse Deus: haja luz e... Muito bem, agora vá comigo para o versículo número 6 e repara na semelhança do início desse versículo com o versículo que nós acabamos de ler. A Bíblia diz: depois disse Deus, repita comigo, disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Vai lá para o versículo 9. A Bíblia diz: e disse Deus, repita comigo, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Verso número 11. Então disse Deus, mais uma vez, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Repita comigo, e assim foi. Agora verso número 14, como é que começa? E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Até aí tá bom, vai lá para o verso de número 20. Como é que a Bíblia diz? E disse Deus, ou em algumas versões, e disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Versículo número 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Repita comigo, e assim foi. Glória a Deus. Então, ao longo desses trechos, e eu fiz questão também nem de colocar todos aqui, depois você pode tomar um tempo e ler com calma cada versículo do capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver que aqui Deus está criando os céus e terra e tudo que nela há. E a Bíblia é enfática em dizer: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E cada coisa que Deus ia criando, a Bíblia diz que então Deus disse: haja e houve. Deus disse: haja e houve. Deus é Deus, meus irmãos, e Ele poderia ter decidido criar céus e terra de qualquer forma que Ele quisesse, desde que não corrompesse o seu caráter, ou de que não deturpasse com aquilo que Ele diz ser. Mas em sua onipotência, Deus poderia ter feito a terra, ter criado os céus e terra como Ele bem entendesse, mas Ele escolheu criar céus e terra e tudo que nela há, falando. Deus escolheu, em sua onipotência, em sua infinitude de capacidade, em sua infinita sabedoria, Ele poderia criar de várias formas, mas Ele decidiu criar falando. Agora é interessante notar que quando chega o momento dele criar a humanidade, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. E a Bíblia diz que a imagem de Deus Ele nos criou. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito, quando Ele sopra em nós o seu espírito. Ele sopra em nós o fôlego de vida. Então o ser humano se fez alma vivente. Agora é interessante que Deus cria tudo que Ele cria na terra falando,
Agora, quando ele vai criar o homem, ele não disse, mas ele forma. Ele cria a partir de uma forma que é ele mesmo, e ele sopra no homem a sua essência. Agora, após criar o homem, ele dá uma ordem ao homem: nomeie todos os animais. Ele dá a ordem para que o homem governe a terra, e ele diz: nomeie cada um dos animais. O nome que você der para eles, assim será. Então esse Deus que cria falando, ele dá a ordem para que o homem dê nome, ou seja, para que o homem fale de acordo com essa essência compartilhada de Deus conosco. Faz sentido para você até aqui? É verdade que Adão estava no Éden, meus irmãos, e eu gosto muito de fazer esse exercício de reflexão. Quando Deus cria Adão, você vê que Adão, ele foi criado num lugar onde ele não tinha nenhuma falta, ele não tinha necessidades que já não estava previamente suprida por Deus, ok? E Adão, ele teve que aprender a falar, assim como um filho aprende a falar com o pai, assim como nós aprendemos a falar pela repetição, Adão também aprendeu a falar com alguém. Com quem é que Adão aprendeu a falar? Quem é que Adão escutava para aprender a falar? Essa essência da fala que Adão tinha agora para declarar ao mundo, ela veio de Deus. Agora, quando o pecado entra no mundo, tudo foi deturpado. Aquilo que Deus compartilha com Adão, agora sofre uma deturpação. A morte entra no mundo, junto com a morte todo tipo de mazela que no mundo há. E não somente aquilo que Deus disse para Adão se cumpriu, como todas as consequências daquilo que Deus disse que haveria de acontecer também aconteceram. Deus disse para Adão: se você comer deste fruto, você certamente morrerá. Adão morre. Junto com a morte espiritual, Adão também passa a provar a partir dali a humanidade na morte física, e junto com a morte, junto com o pecado, entra no mundo todo tipo de corrupção. E a corrupção no mundo que hoje jaz do maligno, corrompeu também a fala do homem. E quando o homem tem a sua capacidade de fala corrompida, o homem agora começa a gerar com a sua palavra coisas corrompidas também. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que poder para a morte e para a vida estão na língua. Então um ser humano corrompido, um ser humano caído, vai falar corrupção. E ao falar corrupção, ele vai gerar corrupção, ele vai, automaticamente, aquilo que ele está declarando, se ele declara morte, morte também vai ser manifesta. Somente Deus, ele tem a capacidade criativa na fala, mas quando Deus compartilha essa essência conosco, ele também está nos dando uma autonomia, meus irmãos, para que pela fé, aquilo que Deus diz sobre nós se manifeste. Então a nossa fala, ela precisa estar alinhada de acordo com aquilo que Deus criou. Não é sobre nós criarmos criarmos algo que não existe. É sobre nós confessarmos de acordo com aquilo que Deus já disse que é. Isso é viver pela fé. Agora, como é que nós aplicamos isso no nosso dia a dia? Como é que nós aplicamos isso em meio aos dilemas da vida? Como é que nós aplicamos isso na segunda-feira? Porque no domingo, quando a gente está aqui com a Zay dando aleluia e glória a Deus, parece mais fácil a gente viver essa vida pela fé. Mas quando a gente sai daqui, vai para casa, dorme e acorda, vai para o trabalho, vamos para os nossos afazeres, é aí que as diversas circunstâncias da vida nos pedem uma resposta.
E eu amo uma história que nós dedicaremos os próximos minutos aqui para observar e avaliar, para que sejamos edificados na nossa própria vida, que é uma história de uma mulher chamada a mulher do fluxo de sangue. Ela é conhecida biblicamente pelo fato que nós leremos aqui nessa noite, mas eu amo que essa mulher que ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue, é uma mulher de muita fé, e ela tem muito a nos ensinar em como agir pela fé. Então vá comigo lá, para Marcos no capítulo 5, versículo 25, Marcos 5, 25, eu estou na NAA aqui hoje, eu esqueci de falar. A gente vai fazer uma exposição temática desse texto aqui, focando em alguns pontos bem específicos, e eu oro para que você receba e fique atento comigo aqui até o final, amém? Marcos no capítulo 5, versículo número 25, eu estou lendo na NAA, talvez você esteja na NVT, NVI, King James, não sei qual é a Bíblia que você está, mas acompanhe comigo, se você preferir, acompanhe também aqui no telão. A Bíblia diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, repita comigo, 12 anos, havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, havia ela padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Verso número 27, tendo ouvido, repita comigo, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou, repita comigo, tocou na capa dele, porque dizia, repita comigo, dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Verso número 29, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, verso 33, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34, então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Repita comigo, teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem ela é muito rica e nós poderíamos caminhar para vários aspectos edificantes dela, mas eu quero focar com você em 3 pontos nessa noite que vão nos ajudar a entender mais sobre o poder de confessar corretamente e mais, como construir uma confissão correta. Essa mulher, é interessante notar alguns fatos importantes aqui. Essa mulher, ela sofria de hemorragia há 12 anos. Hemorragia era uma doença que, dentro daquele contexto, obviamente ela tinha um fluxo de sangue intenso durante 12 anos, e naquele contexto, isso era visto como algo que se dava por uma consequência de pecado. Então, no contexto religioso ao qual ela pertencia, ela era vista como uma mulher impura. Tudo o que ela tocava também era considerado impuro. A cama que ela dormia era considerada impura, a cadeira que ela sentava era considerada impura, a roupa que ela vestia era considerada impura, ao ponto dela não poder estar onde ela estava nesse momento. Essa mulher, ela tinha que viver em um isolamento, numa espécie de cativeiro de pessoas que eram impuras. Então, o fato dela estar no meio da multidão denota algo muito importante para nós, uma coragem, uma ousadia, algo que fez com que ela se movesse de uma forma tão ousada
para estar em um lugar que ela não poderia estar, pela fé. Pela fé, ela se enfiou em meio a uma multidão de pessoas que certamente reprovariam a presença dela, porque ela foi movida por algo que transcendia, ultrapassava a capacidade de compreender intelectualmente. E eu acho interessante o fato de que o que fez essa mulher se mover é algo que também deve ser a base para que a gente se mova na nossa vida. Eu não sei se você está enfrentando um dilema há muito tempo. Eu não sei se você está tentando ser liberto de um vício há muito tempo, ou se você está tentando acessar uma estação nova na sua vida há muito tempo. Eu não sei se você está lidando com uma enfermidade há muito tempo. Eu não sei se você está esperando uma promessa há muito tempo. Eu não sei o que você tem esperado há muito ou pouco tempo, e nem sei o que é muito tempo para você. Fato é que essa mulher estava há 12 anos. Meus irmãos, eu creio que as mulheres entendem melhor isso. Há 12 anos sofrendo diariamente de um sangramento ininterrupto. Há 12 anos sofrendo na mão de médicos. Quantas vezes nós enfrentamos dilemas durante um mês e parece que o mundo vai acabar? Quantas vezes nós estamos em uma estação difícil e parece que não existe resposta? Quantas vezes parece que o nosso caso não tem saída? Não, pastor, mas é porque você não sabe da minha história. De todo o coração, eu tenho compaixão em ouvir a sua história. Eu como um cristão, nós temos esse papel de, assim como Cristo se moveu em compaixão, de nos movermos em compaixão também. Então, eu não digo isso para ignorar aquilo que você está atravessando ou enfrentando, mas eu digo isso porque independente do caos que você esteja vivendo, independente do sofrimento que você está vivendo hoje, existe algo que pela fé pode ser provocado. Talvez a demora para você entrar em uma nova estação da sua vida, ou para você provar de algo novo na sua vida, seja também reflexo de uma falta de atitude da sua parte. Eu não digo isso para trazer condenação, mas eu levanto este questionamento para que você e eu possamos fazer uma autoavaliação enquanto passeamos por esse texto, para entendermos se de fato estamos agindo como ela agiu. Amém? Existem coisas que de fato acontecerão na nossa vida apenas no tempo de Deus, e tem momentos que tudo o que nós precisamos fazer é esperar. Tem momentos que nós estamos fazendo algo que está atrapalhando aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida. Eu não estou querendo traçar aqui uma definição única sobre a forma como eu e você devemos agir em uma diversidade de dilemas que enfrentamos. Mas o ponto é que, independente da situação que você esteja passando ou vá passar um dia, é importante que você verifique se tais princípios estão sendo praticados, porque princípios são imutáveis. Estamos na mesma página? Vamos observar o primeiro ponto. A Bíblia diz aqui no versículo número 27, que essa mulher, tendo ouvido da fama de Jesus, ela chegou por trás, no meio da multidão, e tocou nele. O primeiro passo para nós confessarmos corretamente é número 1, ouvirmos corretamente. Meu irmão, olha só, a Bíblia diz que ela passou 12 anos sofrendo e 12 anos tendo gastado tudo que tinha com médicos. Certamente temos hoje a medicina para usar em nosso favor, e certamente
ela foi recomendada a muitos médicos. Certamente essa mulher, ela recebeu muitas recomendações ao ponto dela ter gastado tudo o que tinha. E o ponto aqui, meus irmãos, é que em um dado momento, essa mulher, ela ouviu falar de um médico dos médicos. Ela ouviu falar de alguém que não era apenas mais um naquela lista infinita que talvez ela tenha feito durante os 12 anos. Ela ouviu falar de alguém que de fato tinha capacidade para transformar a história dela, independente de qual fosse. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, clamando por Ele, meu irmão, anota isso no seu coração, não há ninguém que clame por Jesus e passe por Ele desapercebido. Essa mulher, ela chega até Jesus, chega até o médico dos médicos, chega a quem de fato poderia mudar a história dela, ao ponto de que pela fé dela, ela toca em Jesus e recebe aquilo que ela esperou durante 12 anos. Mas repara nesse primeiro ponto, e eu quero discorrer um pouco mais sobre isso com você. Ela ouviu falar de Jesus, e porque ela ouviu falar de Jesus, fé foi gerada no coração dela ao ponto de fazer ela, uma mulher que certamente sofria muito preconceito, ir num lugar que ela não poderia ir, para tocar no manto de Jesus e receber algo dele. A grande questão, meus irmãos, é que a fé que talvez esteja faltando para você tomar uma ação correspondente hoje, seja uma consequência do que você está ou não ouvindo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não somente ouvir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir, o que indica uma ação constante. É por isso que nunca desmereça a oportunidade de estar neste lugar, reunido com os seus irmãos na fé, ouvindo muitas vezes as mesmas coisas. Se você está achando essa série um pouco redundante, porque na semana passada talvez foi lido algum versículo que eu li hoje, você não entendeu nada. Volta algumas casas para trás e reaprenda algumas coisas que você precisa. Porque se você acha demais ouvir as mesmas coisas, você não entendeu o que é a vida cristã. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, para sempre, mas ela tem um poder renovador todos os dias. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E se eu estou munido dela, se eu estou ouvindo essa palavra todos os dias, meus irmãos, então eu estou sendo munido de algo que vai me fazer agir corretamente. Ouvir corretamente vai gerar uma consequência correta na sua ação. Tudo começa com o que nós temos dado ouvidos. E da mesma forma como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade, ela vem por ouvir e ouvir muitas outras coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. Então, se está faltando fé para você tomar um passo que você sabe que você precisa dar na sua vida hoje, se faça essa pergunta: a que ou a quem eu tenho dado ouvidos? Ao que eu tenho emprestado os meus ouvidos? Reparem em algo muito importante comigo, meus irmãos. A gente falou aqui da criação, falamos também de Deus ter feito o ser humano, falamos também da queda. Repare-se como a queda se deu. Tudo começou quando eles deram ouvidos à voz da serpente. A queda começou quando eles emprestaram um ouvido para quem não deveria. Meus irmãos, eles estavam no Éden. Eles estavam num lugar que não tinha nenhuma falta. Deus cria um lugar perfeito e coloca eles lá. Imagina a gente nesse mundo caído.
quanto mais nós devemos prestar atenção às muitas vozes desse mundo. Deus vinha ter com eles toda manhã. Deus descia para falar com Adão. Ele estava num lugar perfeito. Ainda assim, quando ele foi provado, tendo a oportunidade de escolher, de optar por manter-se nesse lugar de relacionamento sem nenhum tipo de interrupção com Deus, por ter dado ouvidos a quem não deveria, Adão cai no Éden. Por que é que nós nos damos ao luxo de muitas vezes ouvir, ou pensar que não tem problema dar ouvidos no tempo que nós vivemos, a tantas outras vozes de corrupção que existem nesse mundo? Eu digo isso para você, porque se você dá ouvido a qualquer outra coisa mais do que você dá ouvido à palavra de Deus, certamente você vai viver uma vida de altos e baixos aqui. Porque ouvindo incorretamente, você vai crer incorretamente. Crendo incorretamente, você vai confessar incorretamente. Confessando incorretamente, você vai viver incorretamente. As coisas estão todas conectadas e começa no ouvir. E começa no ouvir. Então, nós precisamos, meus irmãos, sermos mais seletivos ao que nós decidimos dar ouvidos. Tem coisa que a gente não escolhe ouvir pela primeira vez, mas a gente pode escolher manter os nossos ouvidos ouvindo algo ou não. Você pode escolher não estar em meio a uma roda que está falando incredulidade. Você pode não ter a opção, até mesmo porque nós não somos chamados a sermos ignorantes nesse mundo. Nós somos chamados a fazermos a diferença nesse mundo. Para que nós sejamos luz nesse mundo, nós não tem como a gente ser ignorante. Se a gente for ignorante, a gente não sabe nem falar com as pessoas. Mas se você dá mais ouvidos aos jornais do que você dá ouvidos à palavra, tem alguma coisa errada. Ontem eu fui pregar em Campinas e cheguei em casa 2h da manhã. Cheguei em casa e minha esposa estava lá ouvindo um podcast de pastores falando sobre Apocalipse. Aí eu falei, calma, vou chegar lá. Aí eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, que mulher crente. Dormiu ouvindo a pregação aqui de Apocalipse, os pastores discutindo sobre o fim dos tempos. Eu deitei, demorei até para dormir, porque eu fiquei ouvindo aquele podcast. Aí acordei hoje de manhã e falei, meu amor, glória a Deus, né? Ontem eu cheguei, você estava ouvindo o podcast. Aí ela, quê? O que você estava ouvindo antes? Pode falar? Era resenha de produtos de maquiagem. Mas assim, é isso. O YouTube dela sabe tanto que ela gosta de ouvir a palavra, que aí na hora que ela terminou de ouvir o vídeo de maquiagem, o que ele fez? Toma a palavra. Isso aqui não está compatível com o que você normalmente escuta. Mas em defesa da minha esposa, frequentemente, é de verdade, o YouTube, o algoritmo não se engana. Se botar o YouTube dela na tela aqui, cadê? Tem como? Vai aparecer os... Como é que eu faço? Assustou por quê? Em defesa da minha esposa, frequentemente eu chego para dormir, de fato ela dormiu ouvindo a palavra. Ô meu irmão, vai lavar a louça, bota a palavra, olha só. Spotify, YouTube, todas as plataformas de áudio nós estamos, tem lá, pastor, gente, não tem desculpa, a verdade é que a gente não ouve porque a gente não quer, é ou não é? Sem contar que além dessas ferramentas que nos ajudam a sermos alimentados pela palavra, a ouvirmos corretamente nos mais diversos ambientes, né? Porque você pode estar no carro, no metrô, lavando louça, tomando banho, antes de dormir, você pode colocar lá algo para você ouvir. Sem contar que além disso, eu e você deveríamos praticar as nossas disciplinas espirituais de oração, de devoção, leitura da palavra, amém?
Então isso é bônus, olha só que maravilha. Nosso tempo, nós temos ferramentas que nos ajudam tanto. Agora, talvez nós estamos tão habituados a dar ouvido a tantas outras coisas que tem nos faltado alimento. Estamos andando talvez como raquíticos espirituais porque estamos ouvindo algo que nos suga, nos consome e não nos acrescenta em nada. Reveja o seu dia a dia, porque essa mulher, tendo ouvido falar de Jesus, oh meu Deus, nós ouvimos hoje de um Jesus que já morreu e ressuscitou por nós. Nós ouvimos hoje numa era de superiores promessas. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós na nossa caminhada, para nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Ela ouviu falar de Jesus e foi o suficiente para ela. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele é o seu consolador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos lembra de tudo que Jesus nos ensinou, e Ele quer te ajudar nessa jornada. Mas seja intencional, meus irmãos, a dar ouvidos àquilo que de fato você precisa, aquilo que de fato é o seu alimento sólido, amém? Agora, versículo de número 28, a gente caminha para o ponto número 2, é uma caminhada progressiva, porque um passo vem após o outro. Por ela ter ouvido corretamente, essa mulher agora confessa corretamente. A Bíblia diz no versículo 28, porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Repara que na nossa tradução, a Bíblia diz que ela dizia, o que simboliza, o que representa um ato constante. E essa palavra, no original, é a palavra lego. Talvez na sua tradução, pode ser que esteja pensava, porque ela pensava, mas no original essa palavra é lego, que significa dizer, falar, afirmar sobre, ensinar, exortar, aconselhar, ou seja, é algo que diretamente está ligado ao ato de falar. Então, a melhor tradução para o português do que essa palavra diz no original é de fato dizia. Por isso eu escolhi a NAA aqui hoje. Ela dizia, ela afirmava isso, ela dizia constantemente isso. Meu irmão, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e ela dizia, se eu tocar no manto dele eu ficarei curada. Talvez na memória dela vinham os últimos 12 anos, talvez, meu irmão, 12 anos, são quantos dias? Eu não sei quantos, mas são muitos milhares de dias. Talvez, enquanto ela dizia isso, na memória dela, ou no sentimento dela, ela se lembrava de todos os últimos 12 anos, de todos os últimos, talvez dezenas ou centenas de médicos que ela procurou, de todo o dinheiro que ela gastou. Talvez ela se lembrasse de todos os que não deram certo, mas ainda assim ela escolheu se manter confessando corretamente. Talvez você esteja cansado de lidar com fracasso na sua vida, mas se recuse de falar incredulidade. Se recuse de falar o que Deus não diz sobre você. Confesse o que Ele diz, porque você é o que Ele diz que você é. Você pode o que Ele diz que você pode. Você tem o que Ele diz que você tem. Aleluia! E esse ato dela de permanecer nesse lugar de confissão, meus irmãos, levou ela então a agir corretamente. Mas é importante que a gente reflita também no que diz Tiago. A gente falou aqui de Provérbios 18, 21. Nós entendemos que o poder da morte e da vida estão na língua. Entendemos que Deus, Ele cria tudo pela palavra. Agora a referência que Tiago faz também é importante para que nós possamos entender a responsabilidade que temos com o que sai da nossa boca. Olha só, Tiago afirma no capítulo 3 da sua epístola, versículo 2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Verso número 4.
Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Meu Deus! Eu amo os exemplos que ele dá aqui, especialmente quando ele fala que a língua, ele faz uma referência da língua como um leme. Embora sendo muito pequeno, é capaz de dar direção a um grande navio. Tem um acréscimo, mesmo com ventos fortes. Alguns já pegaram. Aleluia! Mesmo com ventos fortes, decida usar a sua língua para dar direção ao seu amanhã. Decida usar a sua língua para afirmar o futuro que Deus diz sobre você. Decida usar a sua língua para direcionar o local que você vai pisar no seu amanhã. Amém. Aleluia. Você quer saber como está a sua fé? Quem quer saber como está a sua fé? Repare no que tem saído da sua boca. Esse é um excelente modo de avaliar a nossa fé. Porque Jesus, ele fala lá em Mateus, se alguém disser a este monte, lança-te e jogue-se no mar, assim será feito. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, e disser, assim será. Se porém você crer no seu coração e não duvidar. Jesus, quando ele traz esse exemplo, ele está trazendo aqui também uma referência para nós, acerca de uma métrica de avaliação acerca da nossa fé. Se temos uma fé como de um tamanho de um grão de mostarda, e dissermos, meu irmão, e dissermos, ele poderia usar outro exemplo, mas ele escolheu dizer, para fazer a referência da nossa fé, ele fala, se você tiver essa fé, e disser, então, quer saber como está a sua fé? Comece a reparar no que sai da sua boca, principalmente nos momentos de pressão. Porque se você quer viver uma autêntica vida cristã, você vai precisar aprender a falar pela fé. Amém? Se a língua é como um leme, como Tiago diz, que mesmo sendo pequeno é capaz de guiar um grande navio, mesmo sendo pequeno é capaz de guiar um grande navio, meus irmãos. A grande questão é, para onde a nossa língua está nos guiando amanhã? Para onde a nossa língua está nos guiando? Para onde? Não espere viver amanhã aquilo que você não está disposto a falar hoje. Porque amanhã não vai adiantar você reclamar da desgraça de vida que você está vivendo, se hoje você não decidir falar algo que é a respeito do que a palavra diz sobre você. Se hoje você só confessa incredulidade, não adianta amanhã você reclamar por estar vivendo algo que não condiz com aquilo que Deus tem para você. Porque Deus, Ele te deu a incumbência de falar, Ele te dotou da capacidade de falar de acordo com o que Ele diz. Ele permitiu que chegasse até você o manual do que Ele diz sobre você. Então decida hoje falar corretamente, decida agora falar de acordo com o que você crê e não de acordo com o que você sente. Até porque se for para viver falando qualquer coisa, você nem precisa ser crente. É ou não é? Mas o justo viverá pela... Aleluia. Se for para viver falando só o que faz sentido, nem precisamos ser crentes. Mas Deus não nos deu o seu Espírito para vivermos e falarmos aquilo que qualquer pessoa que assiste jornal fala. Amém? Deus nos deu o seu Espírito, Ele nos dotou da dádiva de termos acesso à sua palavra, para falarmos de acordo com aquilo que Ele diz. Aleluia.
não é sobre você negar as circunstâncias, é sobre você não emprestar a sua boca para concordar com nada daquilo que não concorda com a palavra de Deus. Você está comigo ainda? Aleluia. Então decida hoje falar pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi? Sim, amém, minha esposa está me ajudando. Não tem problema assistir jornal, gente. Não é pecado. TV não é pecado, tá? Bateria está aqui nessa igreja já. Chegou aqui, bateria. Não é esse o ponto. Não é sobre ser ignorante. É sobre não concordar com aquilo que não concorda com a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Agora nessa progressão, ela é o que eu sou para você, né? Você vai falando aqui, é o meu termômetro ali, ó. Vinícius, quando começa a falar umas coisas que ele sabe que não tá legal, ele já olha com cara de cão arrependido. Lá vem o cão arrependido. Volta. Vamos progredir para o ponto final e para a ação final, e essa aqui na verdade é uma consequência, mas é uma consequência necessária a ser vista de uma forma intencional por nós. Falamos sobre a necessidade de ouvirmos corretamente, sobre então a necessidade de falarmos corretamente, de confessarmos corretamente. Então nós vemos com base nessa história também que a Bíblia diz que essa mulher ela se espreme em meio à multidão, ela toca no manto de Jesus, ou seja, ela agiu de acordo com aquilo que ela creu e de acordo com aquilo que ela confessou. Ponto importante. Amém? Tiago fala que a fé sem obras é? Então não adianta nós crermos e falarmos sem agirmos. Precisamos colocar em prática a palavra ao ponto da fé que dizemos ter nos conduzir a uma ação. Precisamos colocar as nossas ações em harmonia com o que cremos e falamos. Porque se de fato cremos corretamente, não somente falaremos corretamente, mas também agiremos corretamente. Você vê o ato dessa mulher tocar no manto de Jesus, não tendo sido como um ato aleatório. O ato dela agir corretamente foi um subproduto dela ter escutado corretamente, ou seja, ela ouviu falar de Jesus, ela também confessou corretamente, mas ela teve que agir. Crente, tem momentos da vida que talvez tudo que você precisa fazer é parar de fazer alguma coisa e esperar que Deus age em seu favor, é deixar Deus ser Deus, mas faça aquilo que você precisa fazer. Faça aquilo que é da sua responsabilidade. Quando Jesus ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala para o povo que estava ali: rolem a pedra. Quando o caminho está livre, Jesus olha para Lázaro e fala: Lázaro, venha para fora. Só que acontece um fato interessante, que quando Jesus manda eles rolarem a pedra, há um questionamento. As pessoas falam: mas Jesus ele já está morto há tanto tempo, ele já está até fedendo. Jesus fala: rolem a pedra. Eu não disse que se você crer você verá a glória de Deus? Rola a pedra. Em outras palavras, Jesus está fazendo: faça o que você tem que fazer, porque eu vou fazer o que só eu posso fazer. Mas tem o nosso papel envolvido nisso, meus irmãos, e muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer algo que é da nossa responsabilidade. Talvez você esteja esperando uma nova porta de emprego se abrir, você acorda tarde, você não entrega currículo, você não faz nada, e está esperando alguém cair do céu e chegar lá e fazer alguma coisa por você. Quem caiu do céu não foi muito bom. Creia que os céus estão ao seu favor, mas haja como quem crê. Se você diz que acredita, mas a sua postura não mostra isso, você não está vivendo pela fé. Está faltando um passo importante na sua vida. Essa mulher não só ouviu, não só creu, mas a consequência também foi tão importante. Ela agiu,
ela foi até Jesus, ela rolou a pedra dela. Olha a sua pedra. E deixe Deus ser Deus depois. Depois disso, o que acontece é o que só Deus pode fazer. Amém? Então, se nós cremos, por exemplo, que somos curados, nós agimos de acordo com o que cremos, inclusive também oramos pelos enfermos. Se nós cremos que somos salvos pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, então nós não apenas nos apropriamos, como também confessamos isso. Olha só que interessante, Romanos 10, o 9 ao 11 diz que se você crer com o coração e confessar com a boca, olha só, meus irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tendo ouvido falar de Jesus, ela creu. Se você ouviu falar de Jesus, o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, a Bíblia diz então que crendo com o seu coração, você deve confessar com a sua boca. Então, o Evangelho chegou até você, você creu em Jesus, você confessou Jesus, você teve uma ação correspondente à fé que foi gerada no seu coração. A ação correspondente a esse fato também deve ser anunciar o Evangelho, porque se você crê no Evangelho, você também crê na sua responsabilidade de espalhar ele. Então repare que as coisas estão todas conectadas: ouvir corretamente, falar corretamente, agir corretamente. E talvez a ação necessária para alguns aqui nessa noite seja entregar o seu coração para Jesus. Talvez você chegou até aqui nessa noite buscando ouvir uma boa palavra, buscando ouvir algo que acalme a sua alma. Sabe que o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é a mesma coisa que algo que apenas tem um repouso para a sua alma. Ele tem uma direção eterna para mim e para você. Jesus, ele não quer apenas fazer abafar aquilo que você talvez esteja sentindo nessa noite. Ele não quer apenas ser uma voz de calmaria para a sua alma nessa noite. Ele quer te transportar de um império de trevas para um reino de luz. Talvez você se questione: pastor, mas eu não sou crente, sabe? Eu gosto de ir na igreja, porque eu gosto de ouvir uma boa palavra para começar a minha semana, eu gosto do louvor, mas crente é demais. Mas eu sou um bom cidadão. Se você não creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno sendo um bom cidadão. Pastor, mas é que eu sou um bom marido. Vai para o inferno sendo um bom marido. É duro, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e nada mais. Efésios no capítulo 2. Isso não é um dom que vem de nós, é algo que vem de Deus. Não é mérito nosso, ninguém é salvo por nada que faça nessa terra. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas você precisa corresponder ao plano de salvação. Nós somos salvos por crermos no Evangelho, por correspondermos ao plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Saber que Deus existe não é suficiente. Acreditar que Jesus caminhou entre nós não é suficiente. Crer que Deus existe, muitas pessoas creem. Inclusive, os judeus que ainda aguardam o seu Messias, creem que Deus existe. Muitas religiões pregam sobre muitos deuses, mas só o Evangelho nos apresenta um real caminho para um Pai. Por isso Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Chegou o dia de você tomar uma decisão sobre Jesus. Chegou o dia de você deixar de fazer dele apenas um simpatizante para você. Chegou o dia de você entregar o seu coração a Ele. Chegou o dia de você entregar a sua vida a Ele. Chegou o dia de você render todos os seus caminhos ao Senhor. E talvez você se questione: mas como é que isso pode se dar? Como é que isso pode acontecer? A grande questão não é como Deus pode fazer,
mas é se eu e você estamos dispostos a crer. Quando Jesus é indagado com algo parecido, ele diz: tudo é possível ao que crê. Até mesmo pecadores, destituídos da glória de Deus, como todos nessa terra eram, têm a oportunidade de, pelo sacrifício de Jesus, herdarem a salvação. Essa é a noite de algumas pessoas aqui decidirem se render ao Senhor dos Senhores, para serem transportados por Ele, da morte para a vida eterna. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar.